E quantas mil pessoas estão envolvidas nesse processo, ou diretamente empregados na indústria do PET, ou nesse processo de reciclagem? A indústria do PET, ela gera emprego para cerca de 30 mil pessoas, quando nós contemplamos a cadeia. Mas nós temos que falar também da rede de coleta desse material. O catador, ele não coleta somente o PET, é claro, mas nós temos hoje no Brasil cerca de 1 milhão de catadores, cerca de 1 milhão de pessoas que vivem diretamente de coletar, triar e vender esse material. Isso é muito importante e é muita responsabilidade da nossa parte saber que o PET é um dos materiais fundamentais hoje para a renda, para a geração de renda do catador. E tem algum estado que se destaque? O estado tal tem uma consciência já mais disseminada, onde esse processo é mais efetivo de coleta? Eu acho que não. Parece engraçado, mas quando a gente fala em consciência ambiental e a gente olha no mapa do Brasil, você observa que existem boas iniciativas pelo Brasil todo. O que você tem é certas concentrações, porque você tem mais massa populacional em determinadas regiões que acabam gerando eventualmente mais produto reciclado ou reciclável colocado à disposição da reciclagem. Mas a consciência ambiental, até o próprio Prêmio Ecopet, ele para nós é um retrato disso. Nós temos inscrições do Brasil inteiro, de todas as regiões. Então é um processo que está acontecendo no Brasil como um todo. As pessoas vêm cada vez mais se conscientizando da sua importância pessoal dentro de um processo que vai levar a um ambiente mais favorável. Apesar desses processos, digamos, positivos de reciclagem e de aproveitamento, enfim, do ponto de vista ecológico, a indústria do PET em si, por ser baseada no plástico, que por sua vez é baseada no petróleo, é uma indústria, digamos, marcada como vilã pelos ecologistas. Como é que vocês da indústria respondem à perspectiva de que o mundo inteiro, inclusive o Brasil, tende a longo prazo a buscar meios mais ecológicos de produzir embalagens? Quando a gente fala em ecologia ou benefício ambiental, a gente tem que pensar no pós-consumo, obviamente, mas nós temos que pensar também no pré-consumo. Quando a gente fala em pré-consumo, a gente está falando de uma embalagem que tem que carregar a maior quantidade possível de um determinado produto com o menor impacto ambiental. Sob esse ponto de vista, a embalagem de PET, eu não tenho a menor dúvida, a gente estuda isso já há muitos anos, ela é uma das mais eficientes. Eu vou dar 2 exemplos para você, para que a gente ilustre o que eu estou dizendo com relação ao pré-consumo. Refrigerante, que é o setor que mais usa a embalagem de PET no Brasil, né? Só citando como exemplo. Numa carga hipotética de 1.000 litros, só citando um número, num caminhão, se você tiver um sistema que utiliza embalagens tradicionais, retornáveis, você tem como peso de embalagem nesse caminhão até 48% da carga. Porque você tem o peso da garrafa e o peso do líquido, praticamente meio a meio. Então você está transportando mais embalagem do que líquido, que é o que vai ser consumido no final. Quando você tem um sistema baseado nas embalagens de PET, como nós temos hoje, a proporção da embalagem nessa carga cai para 2%. Então você transporta 98% do produto, que é o que interessa chegar na mão da população, e apenas 2% de embalagem. Então a eficiência energética da embalagem de PET ela é muito grande. E ainda dentro desse sistema de refrigerante, quando nós comparamos com sistemas retornáveis, por exemplo, lembrando que PET também pode ser retornável, você tem um consumo de água muito menor quando você utiliza o sistema do PET. Você tem 2 litros de água sendo consumidos para produzir 1 litro de refrigerante. Isso inclui a água que vai ser bebida junto com o refrigerante, ok? Quando você tem um sistema retornável, esse consumo de água pode chegar a 6,5 litros para cada litro de refrigerante produzido. Isso vale para outras bebidas, né? O refrigerante é um exemplo prático para nós porque nós estudamos bastante um setor importante para a indústria do PET. Mas isso pode ser expandido para outras bebidas também, tranquilamente. Então, quando a gente fala em pré-consumo, nós temos embalagens muito eficientes. Quando nós falamos em pós-consumo, nós temos que ter embalagens que sejam facilmente identificáveis pelo consumidor, facilmente transportáveis e, evidentemente, com comercialização garantida através da demanda criada pela própria indústria. Então, a resposta que nós podemos dar a essa questão vindo do petróleo é simples, né? Nós
temos uma eficiência energética que compensa tranquilamente esse eventual uso de petróleo, que realmente acontece. Nós temos uma eficiência também no pós-consumo, reciclando uma grande quantidade dessas embalagens, uma quantidade crescente conforme a gente consegue alcançar mais e mais consumidores e mais indústrias interessadas em fazer esse trabalho. Então, dessa forma, o problema ambiental da embalagem de PET ele é muito menor do que ele é realmente. Marcelo, para se despedir, o que você diria para os jovens que estão nos assistindo? Você que é professor e que entrou nessa onda. Eu acredito que exista uma ruptura no ciclo da reciclagem, aquele lindo símbolo de 3 setas, uma dentro da outra. Tá? A indústria investiu milhões em pesquisa, os fabricantes de água e refrigerante entregam os produtos com todo carinho, com toda higiene, bem embalados para os supermercados venderem, para nós consumidores finais, e as garrafas PET estão sendo jogadas de qualquer maneira no meio ambiente, seja num lixo que está todo junto, seja jogado pela janela do carro. Infelizmente ainda acontece isso no Brasil. E o que eu tenho a dizer é que a responsabilidade também é do consumidor final. Existem animais que estão morrendo na fauna, na flora, ecossistemas que estão sendo prejudicados, tem trabalhadores que poderiam estar tendo melhores recursos para suas famílias, existem lixões que estão cada vez maiores porque nós não nos responsabilizamos pelo nosso papel, que é o papel de separar, que é o papel de dar uma destinação correta. Eu acredito que o processo de educação ambiental no Brasil está crescendo, a gente está vendo cada vez mais projetos, a gente sabe que a legislação cita a educação ambiental como uma pasta transversal nos currículos. A gente tem que ter educação ambiental em matemática, tem que ter educação ambiental em português, assim como em ciências naturais, mas a gente tem que ter educação ambiental nas casas das pessoas, a gente tem que ter educação ambiental na nossa prática diária. Eu vejo que é impossível viver sem plástico. No século XXI é impossível, mas existe a possibilidade muito grande de você reunir o plástico que você usa e encaminhar ele para o lugar correto. Eu lanço um desafio para as pessoas de começarem a separar as embalagens que elas usam de uma maneira correta. Existe aqui uma questão relacionada ao combate à dengue. A gente vive no Brasil epidemias até hoje de uma doença medieval porque o lixo nas casas das pessoas não é tratado da maneira correta. Então, lanço um desafio para as pessoas. Separe as embalagens na sua casa e veja a montanha de embalagens que você vai ter em um mês. Agora, pense nessas embalagens jogadas nos oceanos, nos rios, e prejudicando uma série de outros elementos naturais. Então, a responsabilidade é nossa, a gente pode ajudar com uma medida simples de gestão. Assim como você lava o seu banheiro, arruma a cozinha, separe o seu lixo. E eu estou levando esse recado para a criançada. Tem pais de alunos que chegam, mas professor Marcelo, na minha casa tem que ter 5 lixeiras, tem uma criança de 6 anos buzinando no meu ouvido. Então, eu estou alcançando o meu objetivo. Bom conselho. Bom, com o bom conselho do Marcelo, nós encerramos essa entrevista, agradecendo a presença do Hermes Contesini, porta-voz da Associação Brasileira da Indústria do PET, e do professor Marcelo Capucci, que foi o vencedor do prêmio EcoPET 2010. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, ou quiserem fazer a cópia desse programa, basta acessar o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania. Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar Hermes Contesini, que é porta-voz da Associação Brasileira da Indústria do PET, e o professor da Rede Pública de Brasília, Marcelo Capucci, ganhador do prêmio EcoPET 2010. O tema da nossa conversa vai ser exatamente a reciclagem do PET. PET, que é essa embalagem plástica muito utilizada em refrigerantes. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. E eu começaria a perguntar ao Hermes, o que representa a indústria PET hoje no Brasil? A indústria do PET no Brasil, ela fecha todo um ciclo produtivo que começa na produção da resina PET, vai para a fabricação da garrafa e encerra esse ciclo com a reciclagem.
Então, a indústria do PET no Brasil ela é representada por esses 3 elos que fecham o ciclo completo da embalagem no Brasil. Tem muitas empresas? Tem muitas empresas produtoras de embalagem, e temos cerca de 500 empresas que reciclam essas embalagens, transformando as embalagens usadas em produtos novos. E cresce tanto a utilização do PET como a reciclagem do PET? Sem dúvida. Nós temos, inclusive, anotado que a reciclagem do PET, ou a indústria recicladora do PET, que é um novo setor, ela cresce em números sempre superiores ao da própria utilização das embalagens de PET. Né? Isso faz com que a gente tenha hoje um índice de reciclagem muito respeitável, um dos melhores do mundo, cerca de 56%. E que setores se utilizam mais da embalagem PET? A embalagem de PET ela é principalmente utilizada pelos refrigerantes, é o carro-chefe, sempre foi. Em qualquer lugar do mundo você tem essa utilização de líquidos, água e refrigerante como as principais. Aqui no Brasil o refrigerante é o principal, cerca de 60% a 62%. Em seguida você tem água mineral e óleo comestível como os três principais setores que se utilizam da embalagem de PET. Agora, em outros setores, ainda que a utilização pareça menor, você tem a embalagem de PET como um produto muito importante para a viabilização de alguns produtos. Né? Então, você tem o vinagre, por exemplo, dentro de alimentos, ou isotônicos, sucos, onde você tem a presença da embalagem de PET como uma ferramenta importante para viabilizar o acesso das populações a esses produtos, né, de uma maneira econômica e viável e segura, com uma participação, então, muito forte dessa embalagem. E como é que vocês da indústria respondem às críticas dos setores ecologistas que consideram o PET um material bastante poluidor, já que ele fica na natureza centenas de anos, 400 anos até se desfazer novamente na natureza? Isso é verdade, por um lado, e por outro é irrelevante. Explico por quê. Algumas linhas de pensamentos ambientais dizem que o melhor para o meio ambiente seria um produto biodegradável. Isso não é verdade, ou pelo menos não é verdade sempre, o tempo todo. Vamos tomar como exemplo um aterro sanitário, onde você pode colocar produtos que são biodegradáveis e produtos que são inertes, como é o caso da garrafa de PET. É uma pena que produtos como a embalagem de PET vão parar em aterros sanitários. O ideal é que ela pudesse ser devidamente reciclada. Para isso, a gente precisa de sistemas de coleta que possam entregar na mão de catadores, por exemplo, todo esse material que depois vai ser encaminhado para a indústria. Mas, voltando na questão do biodegradável, né? Quando você coloca um produto biodegradável e coloca no aterro sanitário, ele fica enterrado, ele não vai se biodegradar. Então, se você tem um produto inerte, você tem um produto que é biodegradável, cada um tem que seguir seus devidos caminhos. Então, o biodegradável ele deveria ser compostado, para que ele possa continuar o seu caminho, e o produto inerte ele tem que ser reciclado para que você possa estender a vida útil daquela matéria-prima, que é o grande objetivo. Quando um produto biodegrada, ele gera gás metano em grande quantidade, e esse gás metano ele é 25 vezes mais agressivo à natureza, à camada de ozônio, do que o próprio gás carbônico, que é o que a gente costuma, né, citar, emissão de carbono, carbono zero, mas o metano ele é muito mais agressivo. E o produto biodegradável, ele gera metano, gera chorume, o chorume é um líquido grosso que acaba se infiltrando no solo e contaminando lençóis freáticos. Algumas regiões vizinhas de aterros sanitários mal geridos ou de lixões, que ainda é destino de boa parte do lixo recolhido no Brasil, essas regiões já não têm mais água não contaminada, tudo contaminado pelo chorume. Então, respondendo mais diretamente à sua questão, a essa crítica nós dizemos que a embalagem de PET, ela boia, aparece e por isso ela é criticada. Mas o fato dela boiar não significa que ela esteja causando uma poluição mais grave do que a visual, né? Ela é inerte, ela não vai prejudicar aquele sistema ou aquele ecossistema onde ela esteja inserida. O que nós temos que fazer, e esse é um trabalho da associação, um trabalho forte de mais de 15 anos, é desenvolver produtos que sejam utilizados a partir do PET reciclado para que se crie uma demanda e a gente evite, então, que essas garrafas sejam descartadas de maneira inadequada. E não se busca o PET biodegradável? O PET biodegradável não seria mais um PET, seria algum outro produto, como já existem alguns plásticos biodegradáveis no mercado. E cada um deles vai ter, obviamente, a sua colocação no mercado para determinados produtos, uns mais adequados aos plásticos biodegradáveis, outros menos. E assim você vai ter, ao longo do tempo, uma adequação
de vários produtos conforme a sua utilização. Quando você fala de uma embalagem, de um material de embalagem que tem que conter um produto por um determinado tempo, com segurança, e essa segurança se diz respeito tanto à saúde do consumidor, que vai se utilizar daquele produto que está ali dentro da embalagem, como a segurança de todo o sistema que vem depois disso, né? Você tem que ter um material mais resistente. E aí o biodegradável não necessariamente vai ser a melhor solução. Marcelo, qual foi a ideia que fez você ganhar o prêmio Eco Pet 2010? Olha, eu venho trabalhando acerca desse material relacionado ao percussucata desde 2003, quando eu... Percussucata. Percussucata, uma fusão de percussão com sucata. E eu escolhi a garrafa PET como representante desse lixo que a gente produz todo dia. Eu comecei a trabalhar com essas teorias em 2003, quando estava finalizando a minha monografia para conseguir o título como pedagogo pela Universidade Católica de Brasília. E naquele tempo eu escrevia sobre as contribuições da música como ferramenta lúdica para a construção de conhecimentos nas séries iniciais. E quando eu ingressei à Secretaria de Educação em 2007, eu comecei a procurar várias formas de levar instrumentos convencionais para a escola e era muito complicado conseguir até um patrocinador que subsidiasse esses valores. E num belo dia eu percebi que a garrafa PET tem um poder sonoro. A gente pode observar que a garrafa ela emite som, entendeu? E aí eu comecei a trabalhar com esse conceito de reaproveitar a garrafa PET numa turma com 30 alunos na zona rural de São Sebastião, na escola classe Vila do Boa, isso em 2007. E aí eu convidava os meus alunos a levarem garrafas PET, depois de toda uma discussão ambiental sobre a questão do plástico, da economia de energia que essa reciclagem pode promover, e o respeito ao gari, ao catador de lixo, essa coisa toda, a gente fazia música, a gente faz música. Percussão. A gente pode observar que a garrafa tem uma região mais grave aqui na lateral. No fundo da garrafa a gente já tem uma região mais aguda. E aí eu comecei a brincar com as crianças. E o público-alvo de vocês é o público infantil? Séries iniciais. Séries iniciais. É, aquela garotada do 1º ao 5º ano e alguns adolescentes, às vezes, porque a gente também pode atuar de 5º ao 8º. E nós preparamos uma amostra desse trabalho para mostrar aos nossos telespectadores. Vamos ver. E você disse que ao lado da regimentação dos meninos, você faz um trabalho pedagógico também, no sentido de provocar para uma consciência ecológica. É, exato. O Percussucata é um projeto que trabalha com vivências musicais diferenciadas, porque a criança tem essa oportunidade de contato direto com a música. A questão musical ela vem ilustrar toda uma discussão ambiental que acontece na escola antes da chegada do projeto. A gente manda materiais para os professores e para as coordenações pedagógicas deles, para eles terem fomento para ser trabalhado dentro da sala de aula, como um material relacionado ao censo PET, que a própria Abipet construiu, que tem gráficos, fala sobre essa questão da reciclagem, da produção no Brasil. A gente sabe que o Brasil tem um número respeitável de 56%, segundo no mundo, né, segundo esse censo da Abipet, mas a gente tem aí um desafio de 44% que a gente ainda tem que lutar, porque a garrafa PET ela aumenta demais o volume do lixo nos lixões. A garrafa PET, a gente deixa de economizar petróleo, porque a matéria-prima do plástico é o petróleo, e se a gente não recicla, a gente tem que usar um petróleo virgem para construir uma nova garrafa. Tem toda essa questão e tem muitas famílias vivendo desse material. Então, se a gente convence a criança de que ela tem que ser gestora do lixo da casa dela, ela pode ser um multiplicador dessas ideias, ela pode trabalhar com a família dela, com a comunidade toda, eu acredito que no futuro próximo, espero muito que a gente tenha uma sociedade capaz de gerir o seu próprio lixo, coisa que eu não aprendi na escola, na minha época de criança, já foi muito tempo atrás, mas a gente não teve essa relação de alguém que tivesse difundindo esses conhecimentos, que é necessário separar pelo menos o seco do orgânico. Perfeito. As pessoas têm aquela discussão de, eu não vou separar porque o caminhão do lixo leva tudo misturado. Mas eu já conversei com pessoas no lixão, por exemplo, aqui em Brasília,
que me disseram que em média, só 1% do lixo que chega no lixão todo dia é passível de reciclar, de separação para depois ser reciclado, porque o volume é muito grande. Aqui no Distrito Federal são cerca de 660 caminhões por dia. E no final de semana ainda aumenta, né? Porque as pessoas consomem mais, estão em casa. Então, se a gente separasse pelo menos o seco do orgânico, esse 1% poderia crescer muito mais, e isso geraria renda para o país, para as famílias, etc. E que outras experiências foram contempladas com o prêmio? Olha, o prêmio ele é composto de 5 categorias. Né? Nós temos uma categoria para coleta e separação, que vem a reboque do que o Marcelo está dizendo. Né? Se você ensina a criança, se você dá educação, e desde cedo a criança passa a entender que, na verdade, a relação dela com o consumo está também no pós-consumo, aí a gente começa a mudar, né, a Sim, cultura. já existe uma experiência vitoriosa na área de latinhas de alumínio. A indústria PET já alcançou a dimensão de coleta que a latinha de alumínio alcançou? Quando a gente fala em dimensão de coleta, a gente está falando de gente interessada em coletar aquele material. Nesse ponto de vista, sim. A latinha de alumínio já consegue um índice de reciclagem maior, ela é muito mais coletada do que a garrafa de PET. Mas o interesse pela embalagem de PET na coleta, até porque se criou um valor, né, um valor financeiro a partir da coleta da embalagem de PET, esse interesse, sem sombra de dúvida, ele existe. Ele é Mas tão também importante não será só o interesse do cidadão comum, eventualmente, em apanhar, em coletar para vender e obter uma renda extra, mas também a nova lei dos resíduos sólidos também vai obrigar as empresas a terem um projeto de coleta. A nova lei de resíduos sólidos, a política nacional, né, de resíduos sólidos, que agora vem sendo discutido como ela vai ser implementada, ela nos trouxe uma novidade muito importante, que é a responsabilidade compartilhada. A responsabilidade compartilhada diz que a indústria tem a sua parte a cumprir, o governo tem a sua parte a cumprir e o cidadão tem a sua parte a cumprir. Então, quando você une esses três, e esses três cumprem cada um o seu papel direitinho, você tem um resultado positivo, que é o resíduo sendo reciclado ou o resíduo tendo a sua destinação adequada. Quando você ensina o cidadão a consumir com consciência, você está dizendo para ele, olha, não basta simplesmente acender a luz da sala. Quando essa sala está iluminada, você tem que entender qual foi o custo ambiental que isso teve, como aquela luz acendeu. Com o resíduo, se processa da mesma forma. Nós fomos acostumados, né, eu acho que é um pouco do que o Marcelo falou, quer dizer, a nossa geração está quase que perdida com relação a isso, a comodidade de simplesmente colocar o seu lixo na porta de casa e você não sabe o que aconteceu com ele. Ele desaparece da sua frente. Isso tem que mudar. Então, esse é o papel do consumidor, que é importante e está previsto na nova lei. O papel da indústria, e que a indústria vem fazendo isso ao longo de muitos e muitos anos, não é agora que começou, é desenvolver os produtos que vão ser fabricados a partir do PET reciclado. Que tipo de produto? Olha, eu costumo dizer que você não sai de casa hoje sem esbarrar em PET reciclado. Ele está no nosso dia a dia. Então, se você anda de carro, você encontra o PET reciclado no carpete do carro. Se você anda de ônibus, ele está no banco do ônibus. Se você vai no estádio de futebol, ele está no sistema de drenagem, na chuteira do jogador, na corda do gol e no banco da arquibancada. E o PET reciclado pode depois ser reciclado mais uma vez? O PET, é aproveitado? O PET, o que acontece? Como todo plástico, ele é uma molécula, é um polímero, e esse polímero ele tem uma cadeia. Né? Então, essa cadeia ela vai sendo preservada ao longo do tempo. O que você faz, na verdade, é mudar a forma física desse produto. Evidentemente, quando você faz mistura de materiais, você complica, isso para qualquer material serve. Você complica a reciclagem se você misturar essa molécula com uma outra molécula. Mas quando você preserva o polímero, e normalmente é isso que acontece, aquela molécula fica preservada, ela vai mudando de forma ao longo do tempo, mas ela vai sendo reciclada indefinidamente. Como é que o público jovem tem reagido? E as mães e os pais? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu comecei a trabalhar com um grupo de 30 alunos e rapidamente fui convidado a passar para o pátio escolar, porque o meu sonho era levar o meu instrumento para a escola. Eu toco bateria há 20 anos e
dentro da sala de aula funcionava muito bem, mas eu notava que nas outras salas de aula as crianças ficavam muito inquietas, porque música, barulho, eles não queriam fazer outra coisa, queriam participar. E eu fui convidado a passar para o pátio escolar. E nesse momento eu percebi que o projeto tem uma característica itinerante. Então a gente está passando em várias escolas, numa oficina de 1h30, com reuniões antes com os professores. Nessa 1h30 a gente levanta uma discussão ambiental, produz um instrumento. Não é só tocar. Não é só tocar, tem todo um contexto, né? Não dá para simplesmente fazer o lúdico. E quantas crianças... Aí eu comecei com 30 crianças, de 2007 até 2009, eu cheguei em 2.200 alunos por meu esforço assim, próprio, serrando cabos de vassoura para levar uma baqueta improvisada para o aluno que nunca me devolvia uma baqueta de cabo de vassoura, eles queriam levar para casa. E aí eu pedia para um professor conhecido, um diretor, ia ter uma reposição, levava minha bateria, levantava essa discussão, e de 2007 até 2009 cheguei em 2.200 alunos, que corresponde a 2.200 famílias, porque as crianças chegam em casa dando o recado do que aconteceu na escola, e isso é muito legal, eles são interlocutores do meu discurso. E aí, a partir de 2009, na etapa de 2009, 2010, a gente conseguiu um patrocínio da Petrobras, e a gente agora tem baquetas envelopadas, elas têm a marca do projeto, e a gente já chegou a 26.285 alunos na rede pública do Distrito Federal e no entorno também. E isso, para mim, corresponde a 26.285 famílias, que vai aí quase 60 mil, 70 mil pessoas, que estão recebendo essa referência de que existe a necessidade da separação do lixo. Então, de 2009 e 2010, eu trabalhava com a perspectiva do reaproveitamento, fazendo música, reaproveitando um objeto. Eu tentei inscrição no Ecopet de 2009 e, como eu não assistia à questão da reciclagem, eu não consegui nem classificação. E aí eu comecei a produzir uma gincana nas escolas por onde a gente passava. A gente conseguiu uma parceria com a Capital Recicláveis, que é uma empresa aqui do DF que faz triagem de lixo, e eles financiaram alguns aparelhos MP4, alguns brindes assim, para a gente dar para a criançada que mais levasse garrafas PET para a escola no dia da nossa apresentação. Com isso, a gente já arrecadou mais de 2 toneladas de garrafas PET, dá em torno de 55 mil unidades, além daquelas 26 mil que foram reaproveitadas. E com isso, a gente conseguiu ganhar o Ecopet 2010, que nos enche de orgulho, assim, um reconhecimento da indústria por uma ferramenta pedagógica que está sendo utilizada dentro da escola pública. Muito bem. Eu pergunto, falando na coleta do PET, como é que a indústria hoje está disseminando os pontos de coleta? Existe um programa de estimular, retirar o PET da natureza? Existe sim. Um passo atrás. Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai obrigar, está obrigando o consumidor também a cumprir seu papel. Mas como ele vai cumprir esse papel se ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer? Então, a partir disso, a ABPET colocou no ar um site, que é o LevePet, levepet.org.br, onde o consumidor interessado em dar uma destinação adequada para a sua embalagem, ele vai digitar o seu endereço, ou o endereço do seu trabalho, onde quer que ele esteja, e automaticamente no mapa aparecerão os pontos de entrega mais próximos ali da região onde ele indicou o endereço. Ele vai poder decidir se ele entrega essas garrafas em doação para uma entidade, por exemplo, se ele entrega essas garrafas para uma cooperativa, que vai fazer disso o seu trabalho, né? Portanto, gera renda. Ele pode decidir vender esse material, digamos que ele tenha lá uma certa quantidade, tem um sucateiro próximo, né? Um comerciante de material reciclável próximo que aceita aquela quantidade de embalagens que ele tem. O consumidor individual, geralmente, ele tem poucas embalagens, o que inviabiliza uma venda direta, mas isso também é previsto, essa possibilidade lá no site. Ou ele pode simplesmente, no caminho de casa, deixar essas embalagens num ponto de entrega, que pode ser dentro de uma rede varejista, pode ser um ponto disponibilizado pela prefeitura, ou qualquer endereço que se considere apto a isso. Quantos pontos existem hoje? Olha, nós lançamos o LevePet, nós lançamos o LevePet em 1º de dezembro com cerca de 1.000 pontos. O quê? LevePet é o site onde a pessoa entra e coloca o seu endereço para localizar o ponto de entrega. E nós começamos em dezembro com cerca de 1.000 pontos. Como a adesão é voluntária, e o site prevê também a inscrição de um novo ponto a partir do internauta, hoje nós já temos quase 2.000 pontos ativos pelo Brasil inteiro. E quantas